A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Deus te abençoe, você que está ligado na internet. Deus te abençoe também. Hoje nós estaremos então dando início ao capítulo 13 do livro de Apocalipse. É um capítulo assim muito interessante, muito atual, porque nós estaremos estudando sobre a pessoa do Anticristo e a marca da besta, né? Nós vamos falando assim ao longo dessa série. Nós estaremos falando sobre esse assunto que também é muito atual. Fala-se tanto no Facebook sobre a marca da besta, né? Porque o governo pretende fazer um cartão com todos os dados, enfim. Mas isso não é assunto para hoje não. Mas está dentro do contexto do capítulo 13 e é muito bom que você participe, né, dessas aulas, desses estudos. Não sei que hora que você está assistindo aí na internet, né? Mas que você possa dar continuidade, que eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Então a gente já começa, né, o nosso estudo aqui, tendo essa figura, né, de um animal assim, muito diferente. E a gente tem falado também que muitas pessoas não estudam o livro do Apocalipse porque acham assim, assustador, ou com muita simbologia, e acham que não vai entender, e por isso nem tenta, também não lê. E a gente tem sempre falado que Jesus disse que o livro do Apocalipse é a última mensagem para a igreja. E assim começa o primeiro capítulo, né? E diz que a revelação que Jesus deu aos seus servos para que possamos saber aquilo que em breve deve acontecer, né? Então, existe até uma palavra nesse mesmo capítulo, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda as palavras da profecia do Apocalipse, né? Porque o tempo está próximo, o tempo está próximo. Então, é uma bênção quando a gente para assim para estudar o livro do Apocalipse, que aqui nós vamos ver que perfeitamente a gente encontra na própria palavra de Deus a interpretação, quando João, a gente não pode esquecer que João estava exilado lá na ilha de Patmos quando ele teve a revelação do livro do Apocalipse. E o capítulo 13 também vai relatar justamente essa visão que ele teve de um animal assim muito estranho, né? Então está lá a primeira besta. Por que a primeira? Porque também tem a segunda, né? Nós vamos gastar aí alguns vídeos falando sobre a primeira e só depois que iremos falar sobre a segunda. Então a primeira besta é um animal que João viu saindo, subindo do mar, né? Então podemos passar por o slide. Artigo. Pode passar. Capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então, para você que já está achando assim esquisito, eu quero te encorajar, né, a ficar conosco. Você vai ver como é que a gente encontra na palavra de Deus uma explicação para tudo isso, né? Então vamos repetir aqui que João então ele viu emergir do mar, quer dizer, subindo do mar, né, como aquela figura que a gente viu, né, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, né? Vamos passar os slides. João vi emergir, subir do mar, isto é, nações, uma besta que tinha 10 chifres. Chifre significa poder, reino, reis. Isso, então emergir quer dizer que estava subindo, né? Ao contrário, quando você batiza nas águas, né, por imersão, você vai lá debaixo da água, né? Agora, emergir é subir, né? Então, subir aquela besta, daquela forma muito estranha que a gente vai falar, tinha 10 chifres, e aqui na parte vermelha a gente já aprende, né? Chifre na Bíblia tem o significado de poder, de reino, reis, né? Então essa besta tinha 10 chifres, esse animal, né? E vamos passar o texto. 7 cabeças significam os 6 impérios mundiais que dominaram o mundo, e o 7º que ainda virá, que é o império do Anticristo. E aí você pergunta assim, mas como é que você sabe dessas coisas? Onde é que está escrito isso, né? Para dizer que, bem, então, essas 7 cabeças representam os impérios? Você está interpretando assim, né? Cadê o fundamento? Vamos passar mais um pouquinho. Ok, isso aqui eu vou explicar. Eu coloquei essa figura aqui, né? Porque a gente está falando aqui desses 6 impérios, né? E
perguntar para você um pouquinho. Será que você foi um bom aluno na escola? Porque a respeito desses impérios que passaram, né, a gente aprende na escola, né? Então, quando você está lá no ensino fundamental, lá pela 5ª série, né? Então, a gente aprende sobre os impérios que já passaram, né? Então, vamos ver se você foi um bom aluno. Se for, você vai acompanhar direitinho. E se você não lembra, né, a oportunidade de relembrar. Então, vamos passar. Quais foram os 6 impérios mundiais? É isso aí. Se você não lembra, a gente vai ter a oportunidade de recordar. Vamos passar. Vamos lá. Primeiro, Império Egípcio. 2, Império Assírio. 3, Império Babilônico. 4, Império Medo-Persa. 5, Império Grego. 6, Império Romano. 7, Império do Anticristo. Que coisa boa, né? A gente poder ver que a história confirma a palavra de Deus, né? Nós vamos ver isso. Todos esses impérios já passaram, né? Quando você conta a coisa do Império Grego, né? Que nós trazemos até para os nossos dias hoje, né? Enfim. Então vamos repetir lá, o Império Egípcio, o Babilônico, né? Depois vem o Império Medo-Persa, o Império Grego, né? Não precisa. O Império Romano, Jesus nasceu, né? Na época que o Império Romano dominava o mundo. Então veja bem, depois que o Império Romano acabou, nunca mais se levantou outro império que dominasse todo o mundo. Não. Depois do Império Romano, acabou. Mas vai surgir na Terra um império que vai dominar todo o mundo, que é o futuro império do Anticristo. Vamos passar? Eu queria ler aqui para, antes de continuar, Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Você vê que nós não estamos inventando nada. Está aqui, ó, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. E no capítulo 17, versículo 15, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então a própria Bíblia está explicando. Capítulo 17, versículo 12, versículo 15. Está explicando que as águas simbolizam nações, povos e línguas. E os 10 chifres são 10 reis que virão. Está aqui. Então, a gente pode até no próximo, porque é só uma introdução. No próximo vídeo a gente pode até deixar registrado essas referências, né? Vamos ler então? Para entender Apocalipse 13, precisamos conhecer e juntar as peças do quebra-cabeça. Isso, é que a gente... Escatologia de propósito. É o que nós temos sempre explicado, o estudo da escatologia bíblica, né? Ou seja, as coisas do tempo do fim, as coisas que vão acontecer, você não fica preso a um determinado livro. Temos sempre falado sobre isso, né? Nós temos que consultar vários livros, é como se fosse um quebra-cabeça. Por isso que eu tenho usado sempre essa figura para você lembrar, que nós já falamos sobre esse assunto. Então você precisa conhecer as peças, né? Conhecer cada peça, e você vai conhecer de que maneira? Estudando a palavra do Senhor. É aqui na palavra que você vai conhecendo as peças e você vai encaixando, né? E vai montando esse quebra-cabeça. É por isso que quando lá em Apocalipse diz que a revelação é de Deus, né? Deus Pai, que deu ao seu Filho Jesus, né? Para os seus servos. Então, todo o livro do Apocalipse, conforme eu já tenho dito sempre aqui, é como se fosse assim, um segredo que Jesus conta para a sua igreja, para os salvos. O Apocalipse, o ímpio, ele lê, ele não entende absolutamente nada, porque ele precisa da revelação do Espírito Santo para que possa, então, compreender a mensagem, aliás, a última mensagem que Jesus deixou para a sua igreja. Então, nós precisamos conhecer algumas peças. Então, antes de nós entrarmos propriamente no texto bíblico, sair lendo o capítulo todo correndo, a gente vai fazer assim, vamos conhecer algumas peças, né, que fazem parte para que a gente entenda o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Então, vamos passar. Vamos trabalhar tudo junto e misturado. Ih, parece que vai ficar muito complicado. Como é que é esse negócio? Vou estudar Apocalipse 13, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, e eu nem nunca
7, nem do Daniel 2, muito menos do Apocalipse 13. Ontem eu estava conversando com uma moça que ela é crente mesmo, sabe? Olha, ela é muito extrovertida, ela fala de Jesus no local de trabalho, ela fala de Jesus para todo mundo, ela evangeliza. Mas a correria da vida, né? Não tem aquele tempo para se dedicar ao estudo da palavra, como todo mundo, né? Todo mundo vive na correria, né? E precisa gastar tempo. É por isso, né? E a gente entende perfeitamente, né, pastor? Por que muitas pessoas, até mesmo pastores, não ensinam o livro do Apocalipse, porque ele também não lê o livro do Apocalipse, porque ele precisa gastar tempo, investir tempo, ter prazer em estudar a palavra. É claro que tem que ter tempo, mas também tem que ter disciplina, né? A gente fala de tudo um pouco, conforme a gente sempre fala aqui nos nossos estudos. Nós não estamos aqui só para ensinar a profecia. Ah, mais uma profecia. Não, a gente está assim atento ao que o Espírito Santo quer falar. Ou seja, você e eu precisamos de disciplina para ler a palavra, estudar a palavra, porque Jesus disse que o tempo está próximo, né? Então nós precisamos ter disciplina. Aprendemos de tudo, a profecia, aprendemos aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje, com você que está nos assistindo pela internet. Nós precisamos ter essa revelação de que eu e você precisamos, né? No tempo em que nós estamos vivendo, hoje nós estamos o quê? 26 de março de 2017, um tempo difícil, precisamos mais do que nunca gastar tempo com a palavra de Deus, né? Nós temos que procurar um momento do nosso dia para estudarmos a palavra de Deus, porque senão você não vai sobreviver à sua vida espiritual, você vai ficar fraco, debilitado, porque sem o estudo da palavra, sem o relacionamento com o Senhor, você vai ficar, sabe, muito turbado, né? Porque os problemas são muitos. Então, logo aqui no início, parece complicado, como é que eu vou conseguir aprender tudo? Apocalipse 13, Daniel 2, Daniel 7, vamos devagar, com calma, e você vai ver que vai dar tudo certo. Então, vamos misturar tudo junto e misturado, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa, dito de forma diferente, revelado de forma diferente. Fala, pastor. Você falou que a ovelhinha não sabe nada, é uma evangelista que falou, né? Mas acontece o seguinte, ela não tem tempo, ela está trabalhando quase o dia todo, corre, pega um trem lotado, tal, chega esgotado em casa, vai cuidar da casa, da rua, enfim. Mas a Bíblia fala em Efésios 4 que Deus deu à igreja apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, para ensinar a palavra, para o aperfeiçoamento dos santos, né? Para que ele cresça, para que não seja levado pelo vento de doutrina. Então, 1 Coríntios 14, 26 fala assim: que fazeis, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem cântico, tem língua estranha, interpretação, ensino da palavra. Então, o cristão está lá o dia todo assoberbado. Se ele chegar na igreja e for alimentado, ele vai se estimular a arrumar um tempo para estudar um pouquinho mais. É como na escola, você não vai educar a criança na escola, tem que educar em casa. A escola é continuidade. Então, aqui tem que ter um ensino da palavra. Mas não se prega. Você vê alguma igreja falando de Apocalipse aí? Você vê algum na televisão falando de Apocalipse? Não, é cura, é cura, é cura, é cura. Parece que ninguém vai morrer nunca, né? Então, Mateus 4, 23, Jesus pregava, ensinava e curava. Mateus 4, 23, Jesus pregava, ensinava e curava. Então, ele não só pregava, não só curava, mas ensinava. Então, esse é o problema. A gente aproveita para esticar um pouquinho e dizer que na internet também você vai encontrar muitas pessoas que têm uma interpretação completamente diferente. Eles interpretam que o Apocalipse já todo ele se cumpriu. Ou seja, ao longo da história tudo isso já aconteceu, né? Então existem também interpretações erradas. Já tem comida estragada lá por cima, né? Tem sim. Já tem pasto seco. Conforme eu já falei, tem até pastor, né, pregando contra o arrebatamento, dizendo que isso não existe, né? Isso é apostasia, é abandono da fé. Jesus disse que nos últimos dias apostatarão ao mundo da fé. Apostatar é abandonar a fé. E abandona quem estava na fé. Então é um pastor incrédulo. É um crente incrédulo. Parece uma coisa redundante, né? Mas acontecendo isso. Vamos passar então. O sonho do rei Nabucodonosor. Ok, então vamos pegar tudo junto e misturar. Então vamos falar primeiramente do capítulo
2, né? Nós não vamos, é óbvio que é possível que o capítulo 2 é imenso, é só mostrar para você o que o capítulo 2 tem a ver com Apocalipse 13, né? Então o rei Nabucodonosor, se você estudou a história, você lembra muito bem, rei da Babilônia, né? Ele estava lá dormindo, ele teve um sonho, só vou comentar rapidinho, ele teve um sonho e ele ficou tão turbado que ele chamou lá os magos, os feiticeiros, enfim, pediu que desse a interpretação, dissesse qual era o sonho e a interpretação dos magos, é claro, não conseguiram. Ele disse, olha, o rei, nunca nenhum rei pediu isso pra gente, é impossível eu dizer qual foi o sonho e a interpretação. Se pelo menos o rei ainda dissesse qual era o sonho, né? De repente eles podiam chutar qualquer coisa, mas nem o sonho o rei disse. E o rei então baixou lá um decreto para matar todos os magos, os sábios da Babilônia. E Daniel, o profeta Daniel, era considerado um sábio, ele também ia morrer. E Daniel pergunta lá pro pessoal lá, mas por que é tão severo o decreto do rei? Ah, porque teve um sonho e ninguém consegue, né, descobrir qual foi o sonho, muito menos a interpretação. E aí eles foram orar, né? Daniel, Azarias, Misael, Ananias, né? Cujos nomes eram Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Beltesazar, os nomes babilônicos, e eles foram orar e o Senhor revelou o sonho. Olha que maravilha! Então a gente está aqui só para aprender profecia? Não! O Espírito Santo aproveita isso, né? E queima o nosso coração. O Senhor revelou para Daniel o sonho. Olha que algo fantástico, né? Então o Apocalipse, o estudo da palavra, precisa ter o Espírito Santo para te revelar, né? Então o Espírito Santo é que nos traz assim a revelação, né? E Daniel então ele glorifica o Senhor, e é ali que Daniel diz assim que o Senhor, que eu amo essa palavra, ele domina sobre o reino dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Amém. Há muita gente, muitos, até cristãos, que acham, o mundo vai acabar, e mas olha, está tão terrível que o mundo vai acabar. Não, não vai acabar agora. Tem muita coisa para acontecer, que Jesus contou esse segredo lá mesmo no livro do Apocalipse para os seus servos. Nós sabemos que tem muita água para rolar, né? E antes desse mundo, né, ser destruído com fogo, conforme está escrito lá na segunda carta de Pedro, Jesus ainda vai reinar aqui na terra 1000 anos, um reinado literal, porque tem gente também que diz que é simbólico, que não existe isso. Então você não pode ver qualquer coisa na internet não, porque se você não conhece a palavra, não veja, porque senão vai zoar. A Lúcia disse que Jesus vai reinar na terra 1000 anos, e esse aqui está dizendo que é simbólico, que não existe. Então é melhor que você nem assista. Bem, mas basicamente é isso. O rei teve um sonho, né? E então o Senhor revelou para Daniel e deu a interpretação para Daniel. E aí Daniel foi lá na presença do rei contar para ele o sonho e a interpretação. E vamos ver qual é o sonho. Vamos passar. Ok. O Nabucodonosor ele sonhou com uma estátua, né? Ele ficou apavorado, não entendeu nada. Uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. Mas ele reparou também que os pés e os dedos, parte de ferro e parte de lodo. E ele não entendeu de barro, de lodo. Outra versão fala lodo, mas é barro. Barro, lodo, mesma coisa. Então eu estava lá naquela estátua, ele não entendeu nada. E Daniel chegou para ele e disse, contou para ele o sonho dele. Imagina como é que o rei não deve ter ficado assim, caramba, como é que... Eu nem disse para ele qual é o sonho, ele disse tudinho, né? Foi algo sobrenatural, foi o Senhor que revelou. Vamos passar. Os pés e os dedos representam o império do anticristo. Então Daniel foi dando, eu não posso contar tudo, irmão, senão o vídeo vai ficar só nisso aqui, né? Você pode ler o capítulo 2, só estou dando uma pincelada. Então o próprio texto vai dando a interpretação. E quando chega nos pés, né, vamos voltar aqui para as pernas, um pouquinho antes, de ferro, é o Império Romano. Eu acho maravilhoso como Deus faz tudo perfeito. O Império Romano, irmãos, é a história, né? A história diz que o Império se dividiu, o Império Oriental e o Império Ocidental. Eu acho maravilhoso, duas pernas, está dividido, né? E os pés, os dedos, os artérios, representam o futuro reinado do anticristo, né? Então, que é uma confederação, que são os 10 chifres daquela besta que a gente viu, né? Então, a gente vai ver na próxima, vamos passar o slide. Ok,
ensinar primeiro. Então, vamos mais um pouquinho dessa revelação aqui, que eu vou falar de novo ainda dos 10 dedos e os 10 chifres no próximo slide. Mas só para você se alegrar, ó, que o sonho não acabou aí não. Olha, Daniel viu como uma pedra, né, foi lançada nos pés da estátua, sem auxílio de mãos, olha o detalhe. E essa pedra simboliza Cristo, né? E essa pedra bate, essa estátua vai ser toda quebrada, esmiuçada, e vai virar uma grande montanha, que simboliza o reinado de Jesus aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa, conhecer a palavra, né? Você não se alegra não, o seu espírito. Todas essas coisas, eu sempre digo, são espirituais. É para quem está com o coração queimando, né? E sabe que esse mundo, né, está na mão do Senhor. Não está as coisas acontecendo de qualquer maneira, porque Deus perdeu o controle. Ah, Deus é tão fraco que Ele não está conseguindo resolver o problema do Brasil ou resolver o problema das nações. Deus é fraco. Não, não é. Mas quando chegar o cairós de Deus, o tempo de Deus, Ele vai intervir na história. Então aqui, Daniel revelando o sonho, né? Que a pedra batia nos pés da estátua. Dá para ler, por favor, Deus? Daniel 2,34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Esmiuçou. E daí virou uma grande montanha, né, mostrando que Jesus vai reinar por 1000 anos aqui na terra. O reinado do Messias. Olha que coisa maravilhosa. Mas também não é sobre isso que a gente vai falar, né? Vamos passar. Então, o que acontece quando a pedra bate nos pés? Pode ler. O Deus que intervém na história. Isso, e nós estamos caminhando para esse momento, irmãos. Não pense que o mundo vai ficar assim para sempre, né? Essa violência e corrupção, a gente sempre fala sobre isso. Antes do Senhor enviar o dilúvio, o que diz lá em Gênesis, capítulo 6, só havia violência e corrupção. Corrupção e violência, exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Vai chegar o momento de Deus, que Ele vai intervir na história da humanidade. E Ele vai dizer, basta, né, meu filho, está na hora, desce lá, pega a tua igreja, porque eu vou entrar em juízo com esse mundo, com os moradores da terra. Né? Nós cremos que você já conhece que a nossa interpretação teológica a respeito do tempo do fim é que a igreja será tirada antes do período da grande tribulação. É assim que nós cremos. Então, o Senhor vai intervir, bate nos pés da estátua e dali então acabou o governo humano, né? Jesus vai reinar literalmente para a glória do seu nome. Vamos passar? Então, 10 chifres é igual a 10 dedos. Isso que eu ia falar. O governo do anticristo. Isso. Então, esses 10 chifres, como é que você sabe lá em Apocalipse 13 que 10 chifres tem a ver com o anticristo, né? O pastor já até falou, já leu ali aquela referência que eu vou trazer no próximo vídeo, deixar registrado, que chifre representa reis, poder, não é isso? Reino. Então, esses chifres correspondem àqueles 10 dedos. Os 10 dedos também representam o governo do anticristo. Vamos passar. Daniel sonhou com um leão, 2, um urso, 3, leopardo, 4, um animal espantoso. Agora é outro assunto. Falei de Daniel 2, agora eu vou falar de Daniel 7. Né? Então, é a mesma mensagem contada de outra forma. Então, acabou o sonho do rei, Nabucodonosor. Vamos falar de Daniel 7 agora. Então, Daniel 7, ele estava dormindo. Agora, quem teve o sonho foi Daniel, tá? Presta atenção, fica ligado. Ele teve um sonho que ele viu saindo, né? Ele viu 4 animais diferentes. Ele viu um leão, viu um urso, né? Um leopardo. E o quarto animal era um animal tão estranho, tão terrível, tão espantoso, que não existe na fauna, que ele nem conseguiu dizer que animal era aquele, não existe. Né? Então já estamos lá no Daniel 7, vamos passar. Daniel capítulo 7. Só para você ter uma noção dos animais que ele viu, né? Vamos lá. Ele viu um leão, um urso, um leopardo e ali um animal estranho, não dá nem para... Não existe, né? Uma coisa terrível, né? E só para descontrair, uma vez
espantoso. Então ele fez Lula. Né? Aí então eu nunca mais eu esqueci. Né? L de leão, né? U de urso, L de leopardo e o A do animal espantoso. Né? Então, ele disse que o anticristo era o Lula. É isso aí. Né? Então tá lá, o leão, o urso, o leopardo e o animal espantoso. A gente não pode agora explicar todo o capítulo 7, senão você vai cortar o meu pescoço, porque vai demorar muito, né? Então você pode ler o capítulo 7, que então nós vamos ver, vamos passar o slide, que é esse animal espantoso. Você sabia que a besta de Apocalipse 13 é uma mistura de todos os animais de que fala o profeta Daniel no capítulo 7? Isso. Aí você lê o capítulo 7, né? Que o quarto animal ele tem um pouquinho do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, é uma mistura, né? De tudo isso, assim é o perfil do Império do Anticristo. Vamos passar. Então, eu, Daniel... Isso é o texto, né? De Daniel 7. Vamos. Então, eu, Daniel, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Eu acho interessante, eu gosto dessa maneira de Daniel falar, né? Eu tive o desejo de conhecer a verdade. Né? Quantas pessoas, às vezes, envolvidas em tantas religiões, né? E hoje em dia, o que é assustador, você vê na televisão outro evangelho, mas Daniel teve vontade de conhecer a verdade. Né? Vamos ver, vamos continuar. Continuando o texto, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Então, esse líder mundial, né, o Império do Anticristo, ele vai ter um pouquinho a característica dos 4 impérios que nós citamos, né? No caso ali, o leão, o urso, o leopardo e o animal espantoso, terrível, que é a figura do Anticristo, né? Vamos passar. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Olha só que terrível, né? Ainda tem gente que acha assim, se Jesus voltar e eu não subir, eu fico aí na grande tribulação, eu sei que eu não posso colocar a marca da besta, eu vou, ainda que eu tenha que morrer, né? Mas a gente já sabe, né? Jesus falou que nunca houve um tempo semelhante ao período da grande tribulação, nem haverá jamais. Né? E aqui a gente aprende também que vai ser esse quarto animal, esse quarto reino, vai ser diferente. Lembra lá do sinal de matemática? Diferente, não tem nada igual. Ninguém pode imaginar, por mais que a gente leia a palavra do Senhor, o quão terrível será o Império do Anticristo. No versículo anterior, no slide anterior, passa de novo, por favor. Olha lá, ele fazia em pedaços, né? E ele pisava aos pés o que sobejava, né? Então, assim vai ser o perfil do Anticristo, né? Vai ser alguma coisa assustadora, né? Vamos passar então. Isso. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés e as fará em pedaços. Aqui repete, né? Pense nisso. Isso, né? Então vai ser terrível, né? O governo do Anticristo aqui na Terra. Nós temos muitas coisas para falar, né? Mas vamos uma coisa de cada vez, né? Tudo junto e misturado hoje é o Daniel Apocalipse 13, só a introdução, capítulo 2, estamos falando do 7 agora. Vamos passar. Daniel 2 e Daniel 7. Acho que é aquela comparação. Daniel 2, isso aqui são os pés da estátua, né? Esse vídeo vai ficar curto, porque eu não quero massificar, eu só quero que você tenha essa introdução, você aprender que a gente vai buscar na palavra de Deus para montar o quebra-cabeça. São as peças que nós temos. Então, os pés da estátua, né, parte de ferro e parte de barro, representam aqueles 10 chifres do Apocalipse 13, aquela besta que tinha 10 chifres. E também nós temos os 10 chifres lá daquele animal espantoso de Daniel 7. É interessante que os chifres estão lá. Né? Então, estão falando, né,
do mesmo animal que vai, da besta do Apocalipse 13. Né? Então, vamos passar. Estamos voltando. Agora vamos voltar. Vamos voltar lá para o Apocalipse. Então falamos de Daniel 2, muito superficialmente, só para você ter uma noçãozinha da onde a gente tirou a interpretação. E o capítulo 7 de Daniel também. Mas você pode muito bem aproveitar esta semana, né, e ler o capítulo 2 todinho. Ali tem palavras que Deus vai abençoar no seu coração. Quando ele diz lá no capítulo 2, que eu amo também, que o Senhor, ele conhece aquele que está em trevas e com ele mora a luz, né? Que ele revela o profundo e o escondido. Então no capítulo 2 você vai ter assim um manancial para a sua alma, né? O Espírito Santo, ele vai regar o seu coração, lendo o capítulo 2, quando Nabucodonosor, ele reconhece, né? E quando ele diz aquelas palavras, quão grandes são os teus sinais, quão poderosas as suas maravilhas, o teu reino é reino sempre eterno, o teu domínio, ele faz isso não é no capítulo 2 não, mas de qualquer forma não foi Nabucodonosor que disse, né? Depois que ele virou aquele animal, não é no capítulo 2 não, mas eu estou lembrando, enfim, é uma misturada mesmo, mas são palavras assim que alegram, queimam o nosso coração. Você sabe que tem um Deus que tem um domínio sobre o reino dos homens, né? Que o mundo não vai continuar assim para sempre não, né? Se você tirar os olhos do Brasil e olhar para as nações, você vê como é que está o mundo caótico, né? As nações, as pessoas passando fome, crianças cadavéricas, mas que Deus é esse? Onde é que está Deus, né? Ele vai intervir sim no momento certo, e a igreja precisa estar vigilante, porque os sinais já estão, olha, os sinais já se cumpriram para a volta de Jesus. Ah, você está dizendo que o Apocalipse se cumpriu? Não, eu não falei isso. Eu falei os sinais que Jesus deixou lá em Mateus 24. O Apocalipse ainda não se cumpriu, não. Né? A partir do capítulo 6, após a igreja for retirada, aí sim o anticristo vai se manifestar, né? E do 6 ao 18, né? São os juízos que Deus vai enviar sobre a terra. Então vamos voltar aqui ao capítulo 13, propriamente dito, é o capítulo que nós estaremos estudando a partir de hoje. Então vamos lá, pode passar. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Interessante que repete aqui no Apocalipse 13, repete, né? A besta que João, agora é João, né? João lá no Apocalipse. A besta que eu vi João dizendo, né? A besta que eu vi era semelhante a leopardo, né? Com pés como de urso e boca como de leão. Então, quer dizer, são características dos impérios anteriores, né? Vamos passar mais um pouquinho. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso, já vou te passar. Então, olha lá, é interessante. Agora, o anticristo, né, quando ele surgir, enfim, ele vai receber a autoridade de Satanás, né? E ele vai ser assim o super-homem, né? Tanto é que no texto já diz que toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Nós iremos falar também de outros nomes que ele recebe, a besta, como por exemplo o pastor inútil, né? Jesus falou, e Daniel também, profeta, o abominável da desolação. São títulos, e para você entender melhor, como se fosse assim, apelidos que ele recebe, né, na Bíblia. Então, o pastor inútil, o anticristo, a besta, né? Enfim, nós vamos falar e vamos deixar registrado as referências. Quer falar agora? O diabo, o dragão, é Satanás que vai dar autoridade a ele, o seu poder, o seu governo, contra Deus e o seu povo, né? E o leopardo, ele fala de o leopardo que é perigosamente malévolo, né? Os pés de urso é uma grande força que ele terá, a boca de leão devora tudo, né? E o seu poder, trono, autoridade vindas do dragão, né? Esse homem. Muita coisa para falar sobre isso. A gente não pode estudar, por exemplo, o capítulo 7 todo, não pode. Nem o capítulo 2 de Daniel. Sim, mas são essas referências estão lá no capítulo 2, né? E no que são os impérios. Daniel traz aquela revelação maravilhosa
palavra inspirada pelo Espírito Santo, e no capítulo 7 também de Daniel. Mas são capítulos que você pode aproveitar e estudar durante a semana, porque às vezes a pessoa diz assim, não sei por onde começar. Ok, então se nós vamos entrando nessa série de Apocalipse 13, você pode aproveitar e estudar o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7, né? E ler também a primeira parte do capítulo 13, que já vai te dar uma noção. No próximo vídeo você já vai estar afinadinho e se puder assistir a aula novamente, né? Então vamos passar essa aula. Tem um estudo bíblico. Exatamente. A pessoa vai ler em casa, não vai ligar esses textos. É então, verdade. Para isso existe o ministério de mestre da palavra, o ensino da palavra. Então, você vai chegar em casa e vai ler Daniel 7, 2, 7, o cara já entendeu. Né? Com certeza. Lá do eunuco, estava lendo a palavra lá em Atos capítulo 8, Jesus mandou lá Filipe pregar para ele. Está entendendo o que você está lendo? Não. Como é que eu vou entender se alguém me explicar? Então, sobe aqui. Ele subiu na carruagem, foi levado como ovelha muda para o matadouro. E quem está falando o profeta? Aí ele falou, é Jesus. Foi levado como ovelha muda para o matadouro. Então, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então, para isso, Deus levantou os ministérios. Mas, infelizmente, tem loucos, mercenários, que não querem ensinar a palavra, só ensina a cura divina a vida toda e essas coisas todas. Né? Ficar rico e prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Vamos frisar isso. Não está pegando prosperidade. Eu também prego prosperidade, agora prosperidade não é isso, não é ficar rico. Né? E também, pastor, não é nem só o estudo do Apocalipse, não. Antigamente, coisa de 40 anos atrás, se falava muito de salvação de almas, né? A volta de Jesus, né? E essas coisas ficaram esquecidas, porque entrou a teologia da prosperidade. Só prega isso que a gente vê na televisão. Mas voltando aqui, foi proposital, esse vídeo vai ficar curto, para que eu quero que você possa assistir. Como a gente faz um vídeo muito longo, né, a pessoa já olha assim, não posso assistir porque não tem tempo. Então, a minha ideia é, a partir de agora, a partir do capítulo 13, dividir, picotar mais para que você possa assistir aos pouquinhos, né? Então aqui, basicamente, é a última figura. Meu objetivo hoje era mostrar para você essas peças, né, que nós temos que conhecê-las para formar esse quebra-cabeça. Para você entender o governo do anticristo, você precisava realmente saber que está escrito lá em Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 7 e muitas outras informações que a gente vai trazer. Mas para finalizar, para você fixar bem essa figura, você repara que esse animal, né, que chama a besta, ele tem então 10 chifres, porque ele vai liderar uma confederação de 10 nações. Por isso que ele tem 10 chifres. Né? Ele vai liderar. E a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Não vai ser de imediato. Isso é assunto para o próximo vídeo. Mas ele vai então liderar uma confederação. O que é confederação? Um grupo de 10 nações. Simples assim. Tem gente que quer usar uma tecnologia. Eu assisti um vídeo, eu não acredito. Uma pessoa que pega, por exemplo, na internet para ensinar escatologia, ou seja, qualquer outro assunto, e tenta usar uma tecnologia para ninguém entender. Eu fico olhando, eu fico pensando, essa pessoa não tem amor às almas. O meu objetivo aqui é falar tão simples, de maneira que qualquer pessoa possa entender. Tem gente que não sabe o que é confederação. Ok, um grupo de nações, simples assim. Então, ele vai liderar um grupo de 10 nações. E também nós falamos de 7 cabeças, que são os impérios que surgiram, né? Assíria, egípcio, babilônico, medo-persa, grego, né? Império romano e o futuro império que vai surgir, que de acordo com o andar da carruagem, nós cremos que a volta de Jesus é iminente a qualquer momento. E a igreja já está avisada há muito tempo, né? Jesus então nos adverte para que possamos estar vigilantes e escapar das coisas que sobrevirão sobre a terra, Lucas 21. Então, hoje a gente vai ficar por aqui, você já teve uma pequena noção. Então, estude o capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, e leia a primeira parte do capítulo 13 do livro de Apocalipse. Vamos passar? Vem comigo. Próximo vídeo, parte 2. Isso. E você vem comigo. Não esmoreça, não. Não é difícil, a gente vai falando aos pouquinhos, vai ser maravilhoso, porque nós vamos falar nesse capítulo sobre a marca da besta, né? Um assunto que eu vejo
abençoe. Que Deus te abençoe, né? Quer terminar? Deixa eu falar mais alguma coisa. Não, está nesse contexto já. Isso, então, que Deus te abençoe. Assimilando devagarzinho. Que Deus te abençoe, e é aquilo que a gente fala sempre, né? Não pode deixar de falar. Hoje eu vou até pegar, né? Porque ele está aqui me olhando. Então, quando você acordar, ó, não pegue o celular, né? Não pegue, faça realmente um propósito. O meu primeiro momento vai ser com o Senhor, né? Então, vou ver se tem um e-mail, vou ver se eu... Não. Ali mesmo, você entregue para o Senhor a sua vida. Senhor, obrigado pelo teu sangue. Senhor, eu te amo, tu és maravilhoso. Jesus, tem misericórdia da minha vida, da minha família. Não fica só na família não, hein? É aquilo que eu falo sempre, o sangue de Jesus é poderoso para salvar toda a humanidade. Eu esqueci de te ligar, só falta ele tocar aqui agora. Mas ele não vai tocar não, em nome de Jesus. Então é isso, pegou o celular, ou melhor, acordou, abriu os olhos. Não pegue o celular. Você vai ver como Deus vai se agradar de você oferecer assim, os primeiros momentos da sua vida para Ele, viu? Então que Deus te abençoe e vem seguindo a gente, porque vai ser uma bênção. Amém. Amém? Que Deus te abençoe.